Estamos de volta com o programa Além da Notícia, conversando com você hoje sobre a reforma trabalhista. Bom, você viu que foi já decretado, assinado pelo presidente Michel Temer, a reforma trabalhista, que foi amplamente discutida na Câmara dos Deputados. Foi discutida, aliás, nem sei se foi discutida no Senado não, né? O Senado aprovou do jeito que veio. Exatamente. Não teve nenhuma discussão ali não, né? Teve discussão, mas não teve alteração nenhuma. Não teve alteração nenhuma, não é? E eu acho que faltou discutir com a sociedade brasileira. Faltou tá? discutir. Não resta dúvida disso, tá? Mas, enfim, a reforma ela foi já promulgada, ela começa a vigorar a partir de quando? A partir de 11 de novembro. Então, a partir de 11 de novembro, para sermos bem práticos, o que muda na prática? O que muda na prática? Nós temos alguns direitos que foram revogados, em que pese o doutor Carlos entender que não, como as horas em itinere, em relação a quem está trabalhando. Sim, vamos lá, quem está trabalhando. Nós temos um princípio no direito do trabalho de que prevalece a condição mais benéfica. Então, para quem já está trabalhando, não poderia haver redução de direitos segundo este princípio. Para os contratos novos, seria aplicável as novas regras, né? Essa seria a regra geral. Então, para quem está trabalhando, em princípio, não muda nada. Para quem for contratado depois do dia 11 de novembro, pode ser aplicada as novas regras, uma das quais, por exemplo, do contrato intermitente ou de trabalho por tempo parcial. Já pode vigorar a partir dos novos contratos. Você estava falando como um direito, por exemplo, a questão das férias, que agora pode ser dividida. Então, a partir de agora, quem está trabalhando já pode, por exemplo, eu tenho férias agora em dezembro, eu já posso dividir minhas férias? Sim. Sim. As férias, sim. Pois na verdade, eu acho que a nova lei já vai atingir os contratos em vigor. Entretanto, aí, ao contrário do que pensa o doutor Gustavo, eu não acho que os direitos tenham sido revogados. O que acontece é a possibilidade de se conversar a respeito de como se aplicar os direitos que estão previstos na lei. E mesmo o contrato parcial e o contrato intermitente, eles já estavam previstos na legislação anterior. O contrato parcial previsto expressamente. Inclusive, havia uma previsão com relação às férias do contrato parcial, que eram de 20 dias e agora são de 30 dias, ou seja, houve um elastecimento aí no prazo das férias. E o contrato intermitente era o mesmo contrato por dia, por hora ou por semana que nós tínhamos antes e que agora ele recebeu o nome, a roupagem de contrato intermitente. Então eu acho que, na verdade, e nenhum desses, eu nunca vi nenhum contrato a tempo parcial e intermitente antes. Eu acho que são as normas que não vão pegar, vão continuar sem pegar. Tomara que pegassem. Tomara que pegasse, porque, por exemplo, de contrato intermitente, por exemplo, que é aquele, por exemplo, do garçom que trabalha num buffet e que é chamado para trabalhar de vez em quando numa sexta-feira, num sábado ou num domingo. E ele não tem um contrato de trabalho, ele é chamado como autônomo, ele não tem garantia nenhuma. Agora, ele pode ser, ou deveria já ter sido contratado para trabalhar aqueles dias. E com carteira assinada, com as garantias que a Previdência assegura. É isso que a lei está chamando a atenção. Ou traga esse camarada para a formalidade. Antes, ele já podia trabalhar na formalidade, mas nem os empregadores e nem mesmo os empregados sabiam disso. Então, ou seja, ao chamar a atenção, dar um novo nome, dar uma nova roupagem, o que o legislador está fazendo é chamando a nossa atenção para... Você quer negociar, chama o seu empregado, inclusive por conta dos riscos previdenciários a título de dano material e moral que um empregador corre ao não registrar um trabalhador desse, se acontecer um acidente no trajeto residência-trabalho, coloque esse camarada na formalidade para que ele seja protegido pela legislação previdenciária. Ok, vamos colocar o povo agora aqui na conversa, as pessoas estão em casa participando, estão mandando muitas perguntas. Uma pergunta para os dois responderem, porque o governo colocou como motivação para essa reforma, uma das motivações é a questão da geração de empregos. O Odair de Curitiba pergunta, como é que essa reforma trabalhista vai gerar mais empregos? A reforma trabalhista, com todo respeito à posição do governo, não vai gerar empregos. E por que eu digo isso? Porque isso aconteceu na Espanha. A Espanha também seguiu o mesmo caminho de privilegiar a negociação, de introduzir normas de trabalho a tempo parcial e outras espécies de contrato de trabalho. Houve aumento de emprego na Espanha? Não, não houve. O que houve?
houve diminuição de renda do trabalhador. Aconteceu isso na Rússia também. Houve aumento de emprego? Não, houve diminuição de renda. Então, no meu entender, a reforma trabalhista não vai trazer mais empregos. Vai trazer, sim, uma diminuição de renda do trabalhador. Carlúcio, vai gerar mais emprego? Nesse aspecto, eu concordo com o doutor Gustavo. Eu acho que há 4 anos atrás, sim, mais ou menos, o país vivia um boom relativo em termos econômicos e não se cogitava, nem se falava de reforma trabalhista, não é verdade? Então, ou seja, não é a reforma trabalhista que vai significar aumento de empregos, exceto se, como eu disse, esta informalidade chegar a ser formalizada, ou seja, esses trabalhadores que estão hoje na informalidade, eles forem contratados, mas aí eles já estão trabalhando, eles só estão na informalidade, ou seja, eles já têm um trabalho informal, estão no mercado de trabalho, a única coisa é que eles estão na informalidade, sem carteira assinada, sem a proteção do próprio Estado. Então pode haver, estatisticamente, uma elevação no número de empregos, não porque foram criados novos empregos, mas porque aquele pessoal que está na informalidade veio para a formalidade. Ok. Mas me parece, me permite um contraponto, por exemplo, nessa questão do trabalho intermitente, vai pegar muito os trabalhadores da construção civil. Você tem uma obra, aí tem um pintor que precisa ser contratado, tem um gesseiro que vai ser contratado. Como que é feito hoje? As empresas de construção contratam a pessoa e ele fica lá. Se tem a obra ou não, mas ele é empregado. Com o trabalho intermitente, ele só vai trabalhar, ele só vai receber como gesseiro quando precisar do serviço de gesseiro. Então, nesse ponto, vai ter também a diminuição de renda, não só a questão da formalização de renda, mas os contratos formais que hoje existem podem migrar para esse tipo de contrato. Ok, Gustavo, doutor Gustavo, é o seguinte, a pergunta que a pessoa não quer identificar, ela pergunta para o senhor, como ficam as ações na Justiça de Trabalho? O que acontece agora com o Fundo de Garantia? Com o Fundo de Garantia, não tem nenhuma mudança, a lei não trouxe nenhuma modificação do Fundo de Garantia. A única modificação que trouxe, e talvez até positiva, foi nesse caso do distrato. Quando as duas partes resolvem encerrar o contrato de trabalho, não tinha uma previsão expressa na CLT, mas tinha na jurisprudência, na doutrina, a pessoa não podia sacar o FGTS. Agora, na nova lei, saca 80% do FGTS. O que vai mudar na Justiça do Trabalho? Na Justiça do Trabalho nós vamos ter uma série de mudanças. A Justiça do Trabalho foi bastante atingida em relação à reforma trabalhista, tanto no aspecto da liberdade do juiz interpretar a legislação trabalhista, quanto da jurisprudência trabalhista e até mesmo da forma de executar as ações trabalhistas. Hoje, como é hoje? O trabalhador entra na Justiça e o processo vai seguir o seu curso normal. O juiz vai impulsionando o processo, sem necessidade, às vezes, da parte ir lá, do advogado ir lá. Com a reforma trabalhista, uma vez que ele ganha o processo, o advogado dele, se ele tiver advogado, ele tem que pedir para fazer a cobrança dos valores. Então, tem essa questão da prescrição que eu já mencionei, da prescrição intercorrente. Se não achar nada, tem 2 anos. Se não achar em 2 anos, vai perder o crédito. Ok, então, doutor Carlúcio, a pergunta aqui para o senhor é a seguinte, qual é a força que o empregado agora terá frente ao empregador para negociar os seus interesses? Vai ser um aprendizado. Como eu disse antes, nós todos vamos ter que aprender a fazer isso, coisa que nós não fazíamos. E coisa que, como disse o doutor Gustavo, hoje, de certa forma, o poder que a Justiça do Trabalho tem para ditar normas que dizem respeito ao relacionamento entre empresários e empregados, este poder a Justiça do Trabalho está perdendo mesmo. Certo. E, como eu disse antes, dando, mas ao mesmo tempo, a reforma está incentivando as partes, empregados e empregadores, e os sindicatos a sentarem e negociarem. Vamos ter que aprender a fazer isso. Eu acredito, sinceramente, quando você tem, por exemplo, determinados relacionamentos domésticos, né, o melhor exemplo é aquele que a gente tem dentro de casa. O trabalho doméstico ainda é um pé que nós temos na escravidão, não é verdade? Os relacionamentos domésticos ainda são quase que escravocratas. Entretanto, quando você tem um relacionamento doméstico profissional
de primeiro mundo, como aqui em Brasília e nas grandes capitais, as coisas vão relativamente muito bem. Por exemplo, hoje você não encontra mais trabalhadores domésticos para ganhar salário mínimo aqui em Brasília e nas grandes capitais. E isso foi negociação. Não tem sindicato das domésticas que tenham imposto um piso salarial. É negociação mesmo entre patrões e empregados. Trabalhadores domésticos que não trabalham mais sábado. Trabalhadores domésticos que não trabalham mais até mesmo durante a semana. E tal. E que elas próprias negociam o seu horário de trabalho. É isto. Mas isso foi garantido por força de lei. Não necessariamente, isso já vem, é um processo que já está vindo há muito tempo. O avanço, por exemplo, de direitos, não foi para a empregada doméstica, claro. que a gente contemplamos. Teve a emenda constitucional e depois teve a lei. Sim, justamente, exatamente. Então a força da lei que ajudou muito esse avanço. Os direitos estão garantidos, mas a forma como lidar com eles, como formatar esse direito, gozo de férias de 3 vezes, isso eventualmente o trabalho doméstico já poderia ter. Que horas que a empregada doméstica sai e que horas que ela entra, se ela vai trabalhar corrido ou não. Isso tudo já existe no relacionamento doméstico, esse trato entre empregados e empregadores, e que vão ter que levar para as grandes empresas. Doutor Gustavo, a pergunta chega agora para o senhor o seguinte: eu gostaria de saber como fica a situação do trabalhador quando ele não quer mais permanecer no serviço, como fica essa negociação agora? Nesse ponto não houve alteração. O pedido de demissão continua valendo. Ele pode chegar na empresa, não quero mais trabalhar, quero as minhas contas. Não houve qualquer alteração em relação a nenhum direito nesse aspecto. Certo. Mas aí acontecia o seguinte, aí acontecia uma fraude. O empregado sentava com o empregador, virava e falava assim, eu não quero mais continuar. Você me manda embora? Aí o empregador mandava ele embora, ele fazia um cheque, eu devolvia os 40% do FGTS. Isso era uma prática absolutamente corriqueira, era o que acontecia. Isso era fraude, né? Agora não, o legislador veio, de certa forma, contemplaram esta realidade, então as partes podem negociar de forma que o empregado pode receber 80% do FGTS que está depositado, com uma indenização. Se ele fosse demitido sem justa causa, seria de 40%. Como tabulando um acordo aqui, essa indenização fica restrita a 20%. Ok, o Eduardo Natali... Mas os 20% a gente já aplicava na jurisprudência, né? No caso de distrato, a gente já aplicava. Tem várias decisões nesse sentido. Não sacava o FGTS, é verdade. Confirmando o que eu disse, era o judiciário protegendo os trabalhadores e não negociação entre eles. Porque, na verdade, a CLT é omissa, né? Exatamente. Qualquer contrato, seja ele de trabalho, seja ele civil, pode ser desfeito por acordo entre as partes. Entre as partes. E a CLT não previa, a reforma veio e Ok. previu. O Eduardo Natali, de Rio Doce, em Minas Gerais, pergunta o seguinte: sobre a reforma trabalhista, como ficam funcionários efetivos que foram efetivados por concurso no que se relaciona aos direitos de férias, aposentadoria, benefícios e PIS/PASEP? Concursado muda algo em relação a isso? Não, se ele é empregado público, aplica a CLT da mesma forma. Certo. As condições mais benéficas que a reforma traz vai se aplicar, sem dúvida nenhuma, aos novos contratos. As negociações coletivas futuras também vão se aplicar aos novos contratos. No caso de servidor público, nós já temos uma dificuldade na negociação coletiva, porque a empresa pública está sujeita a autorização para fazer negociação coletiva. Então tem aquelas amarras que permanecem e a reforma trabalhista não deu nenhuma luz nesse sentido. Ela privilegia o negociado sobre o legislado, mas nesse aspecto a reforma é silente. Tá, falta 2 minutos ainda, dá para responder uma pergunta. O Tiago lá de Arapiraca, Alagoas, gostaria de saber como fica a questão do trabalhador quando fica desempregado por mais de 2 anos. A reforma também não alterou, Tiago, essa questão da pessoa que fica desempregada por mais de 2 anos. O foco principal da reforma foi isso que o doutor Carluccio já colocou aqui. A negociação direta entre as partes, entre patrão e empregado, ou via sindicato, ou via essa comissão de empregados para as empresas que têm mais de 200 empregados, né? Não houve alteração em relação a quem está Doutor Carluccio, e para os terceirizados, muda alguma coisa? Terceirizado não, esta reforma especificamente, ela não muda muita coisa. A terceirização, já veio uma lei anterior que, na minha opinião, também não mudava nada em relação àquilo que a gente tinha.
Na verdade, foi uma discussão absolutamente inócua em relação à terceirização. Não trouxe vantagem nenhuma? Nenhuma, nem vantagem nem desvantagem. Na minha opinião, a lei não mudou nada daquele entendimento jurisprudencial, inclusive, que a Justiça do Trabalho já tinha. Então, não Nesse alterou. ponto eu concordo com você. Nós estamos chegando a um acordo aqui, você viu, Tá né, vendo? gente? Ó, vamos Nesse negociar. ponto eu concordo. Coisa boa. Se a gente aprendesse a conversar assim, seria tão bom, né, gente? O Brasil, com certeza, ia progredir muito mais. Gente, Com olha só, certeza. nós vamos para um breve intervalo, nós vamos para o último bloco. Está chegando muitas questões. Se você ainda quer mandar a sua questão, eu creio que ainda dá tempo. O nosso WhatsApp é esse aí, 61991644304, ok? Nós vamos para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco com você no Além das Notícias.